Meu pai comecei a chorar, né? Tinha 14 anos de idade, mais ou menos. Começou a chorar, disse a ele, ó, faz o seguinte, se o senhor não deixar eu lutar, vamos dizer que eu tô com medo. Deixa eu lutar, eu prometo o senhor, se eu luto só essa, eu não luto mais. Aí ele Deixou. acreditou, deixou. Mal sabia. Mal sabia, né? Porque o boxe é mais difícil, porque o boxe é um esporte olímpico que não tem repescagem. Você não tem como errar. Você se prepara, Sim. vence, continua, perdeu. Fora. Entendeu? Aí eu procurei meu jeito, cheguei para o meu treinador e perguntei, senhor Gilberto, ele ou Luiz, posso perguntar uma coisa ao senhor? Ele, claro. Falei, senhor Gilberto, menino pode estar com homem? Ele falou, por quê? O cara tem bigode, pô. Em quase 2 anos, conseguiram praticamente zerar a evasão escolar. Que massa. Em quase 2 anos, conseguiram zerar tentativa e homicídio. Você vê a importância da educação caminhar junto com o esporte. Então, juntou os dois. Primeiro, eles investiram. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogavera, o seu programa de esportes favorito aqui da Unifax. O nosso convidado de hoje, a gente pode dizer que ele é o melhor do Brasil no que ele faz, né, Fábio? É verdade, meu amigo Gabriel. É só a gente pegar o currículo do cara e aí a gente se pergunta, tem Olimpíadas? Tem. Ele também tem campeonato mundial? Também tem. E aí? Então é por isso que a gente tá aqui, tem a honra de convidar para o nosso estúdio aqui, ninguém mais, ninguém menos que Luiz Dória. Uma salva de palmas, gente. Pô, velho, que honra você aqui, meu irmão. Um prazer, viu, velho? Muito obrigado. Isso aqui. Pô, bom demais. Obrigado aí pelo convite. Bom demais estar com vocês aqui. Prazer é nosso, velho. Antes de mais nada, meu amigo Luiz, eu primeiro queria agradecer a presença do senhor aqui. Eu quero que o senhor saiba que é um prazer pra gente estar e é uma honra também. E de início a gente queria explicar um pouco do que vai ser a dinâmica desse segundo episódio da temporada do Jogavera. A gente vai querer saber um pouco sobre a sua trajetória, sobre seus títulos, as pessoas que você treinou, muita gente grande, assim como o senhor. E o episódio vai ser baseado nisso mesmo. E no final a gente tem uma dinâmica legal ali que espero que vai ser bem divertida ali pra terminar de forma leve, né? Bom demais. Bom estar com vocês aqui. Estamos prontos. Então vamos começar falando um pouquinho da sua história. Eu queria saber do seu início. Porque antes de você calçar as luvas, fiquei sabendo que você vestiu o kimono. Não foi isso? Não. Não foi, não? Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, né? No esporte tem muitos anos, né? No total, só do boxe, 46 anos. Mas antes disso, eu mais ou menos joguei futebol, fiz capoeira e mais ou menos com 12 anos comecei no karatê. Então fui até faixa laranja de karatê. Na época eu entrei com a Academia Acrópole, o saudoso mestre Ivo Rangel. Mas eu sempre gostei do boxe, né? Mas no passado, o boxe era muito marginalizado, né? Tipo assim, os pais não queriam muito que os filhos fizessem boxe. E foi assim com a minha família, né? Então tinha aquela barreira, aquela dificuldade. E eu tinha um vizinho, eu sou nascido e criado no bairro da Cidade Nova. Tinha um vizinho chamado Dilton Uchoa. Dilton jogava futebol no clube do Esporte Clube Vitória, era profissional de futebol e boxeador. Era o cara mais talentoso que tinha no boxe da Bahia, na minha opinião, no Brasil. Né? Eu era muito fã de Dilton. Sempre Dilton ia treinar, eu ia olhar, Dilton ia jogar futebol, eu ia acompanhar. Estava sempre próximo a ele. E, a uma certa época, em 1982, vocês não eram nem nascidos ainda, muito tempo, né? Teve o campeonato Norte-Nordeste no saudoso Balbininho. Você também conheceu? Sim, lembra do Balbininho? Da Ponte Nova, sim. Depois demoliram, né? Era o grande palco do boxe, né? O que acontece? Era um fim de semana o campeonato Norte-Nordeste de boxe olímpico, né? Para chamar boxe amador. E eu fui ver Dilton lutar. Dilton foi campeão Norte-Nordeste. E eu cheguei em casa e para convencer minha mãe para poder deixar eu me matricular na academia de Dilton, que era na Fonte Nova, né? A antiga Fonte Nova também, que era a academia Bahia, onde eu treinava. Eu queria treinar. Ela, não, boxe machuca, vai quebrar nariz, aquela coisa toda que tinha aquelas coisas que criavam no passado, né? E meu pai trabalhava na Petrobras e viajava muito no Brasil ali, fim de semana, 15 dias fora, 10 dias fora, e viajava. Eu consegui convencer minha mãe a entrar no boxe. Ela deixou, mas você vai lutar? Não. É só para poder treinar mesmo, mas não tem nem contato, claro, né? Levei na habilidade, né? Aí você começou a treinar, né? E meu pai veio, mas você vai treinar boxe, não pode, tá treinando karatê, vai se machucar, não vai. Tem que estudar, não vou continuar estudando, mas quero treinar, não vou lutar não, é só treinar. Comecei. Só que como eu gostava do boxe e acompanhava muito Dilton, então acho que tinha aptidão, aquela coisa, então tinha feito karatê já e assimilei as técnicas com muita facilidade. Então acho que mais ou menos 6 meses, meu treinador, finado saudoso Gilberto Oliveira, falou pra mim, Dória, bateu um campeonato assim, Balbininho,
Porque na época, não é como hoje, tem muitas lutas. Antigamente eram pouca luta por ano. Você quer participar do campeonato? De 6 meses no vídeo? Quero. Primeiro eu convenci minha mãe que eu queria lutar. Convenci ela a deixar eu lutar, né? Tudo bem, então você tem que ter autorização dos seus pais. Eu, tá bom. Voltei pra casa. Minha mãe, tentei convencer. Bateu o campeonato assim, baiano. E meu treinador me convidou pra lutar. Mas você falou que ia treinar sem lutar e agora quer lutar, tal. Caramba. Aí pra convencer, não, mas a luta treina, não sei o quê, ninguém se machuca, tem proteção. Ninguém vai tomar murro na cara, não. Fica tranquilo. Não pega com força, não. Aí isso é que consegui convencer minha mãe, ela deixou eu participar. Meu pai, quando soube, ficou pirado. Aí voltou, porque assim, era um fim de semana, eu lutava um fim de semana, era um torneio de 2 lutas. Esse sábado, essa sexta-feira e a próxima sexta. Só que quando eu lutei a primeira e ganhei por pontos, fui pra final. E meu pai ia chegar de viagem, chegou de viagem. Quando eu soube que eu ia lutar, aí não, você não vai lutar, não. Você falou que não ia lutar, tal. Seguiu. Meu pai comecei a chorar, né? Tinha 14 anos de idade, mais ou menos. Começou a chorar, disse a ele, faz o seguinte, se você não deixar eu lutar, vamos dizer que eu tô com medo. Deixa eu lutar, eu prometo se eu luto só essa, não luto mais. Aí ele deixou. Acreditou, deixou. Mal sabia, né? Só que Deus é tão bom que fui lá, lutei e nocauteei. Quando eu comecei por nocaute, meu pai passou a ser uma mãe incentivador. Aí tudo mudou. Muito bom. Tipo assim, aí pronto, campeão baiano, norte-nordeste, brasileiro. Então minha vida foi tudo muito rápido, né? Participei de seleção brasileira, disputei campeonato mundial de boxe amador na época, eu tinha 16 para 17 anos. Lutei em Reno, Nevada, nos Estados Unidos. E quando eu voltei dos Estados Unidos, tinha uma menina chamada Maria Brasília. Era uma TV Manchete. Essa menina sempre me entrevistava. E antes de eu ir fazer a seletiva para o mundial, ela me entrevistou e falou para mim, se você vencer a seletiva, eu trabalho no marketing esportivo da Alimba, Leite Alimba. Vocês também lembram disso? Lembro. Que depois virou Parmalat. Sim. Se você conseguir, quando você voltar, eu consigo levar você para o diretor superintendente que adora boxe e ele acompanha. Por que me acompanha? Porque toda sexta-feira tinha um evento chamado Telering. Saudoso Raimundo Varela, que era o comentarista na TV. Grande gênio da comunicação. Hã? Grande gênio. Grande gênio. Esse cara ajudou muito o esporte da Bahia, em especial a mim. Então, toda sexta-feira, era um estúdio mais ou menos, pouco maior que esse aqui, colocava um ringue, muitas luzes em cima e uma luta por sexta-feira. E eu toda sexta-feira lutava, porque, modesta parte, eu tinha uma posição técnica bem acima do normal, e meu treinador me botava toda sexta-feira para lutar. Então eu fiquei sendo muito conhecido na Bahia, em Salvador, que era uma luta ao vivo para a Bahia, para eu poder lutar. Então, nessa sexta-feira, tinha vários atletas que lutavam por peso, e eu sempre lutei em vários pesos. E o Dr. Otto Ville, que era a pessoa da Limba, me assistia lutando. Então já me acompanhava, né, e gostava. Aí Maria Brasília me disse, se você voltar de São Paulo, vencer a eliminatória, for pro Mundial nos Estados Unidos, eu vou te conseguir um patrocínio. Eu, tá bom. Lutei, venci, voltei. Aconteceu alguma coisa com ela que eu não a encontrei mais. Resumindo, como eu fui bem, a seleção custou minha viagem. A Confederação Brasileira, melhor dizendo. Aí fui pros Estados Unidos, venci a primeira, venci a segunda e perdi nas quartas de finais. Voltei pro Brasil. Não fui medalha, voltei pro Brasil. Tinha 17 anos. Quando voltei, encontrei Maria Brasília, onde ela me levou na Limba. Chegamos lá, Dr. Otto me patrocinou, mas falou, eu quero lhe patrocinar, só quero você como profissional. Eu era boxe amador, vai ser profissional. Aí pronto, vai ser profissional. Fui campeão brasileiro boxe profissional e fui campeão mundial júnior aqui na Bahia, no Balbininho. O Balbininho, na época, o público era mais ou menos pra... Essa luta foi aqui na Bahia? Na Bahia. Porra, que massa. A Limba investiu muito. Que massa. A Limba, na época, o Leite Alimba, ele botou o boxe do Brasil, o boxe da Bahia como o coração do boxe do Brasil. Sim. Né? Então, me fez campeão mundial aqui na Bahia, foi ao vivo aqui na televisão para todo o estado. E eu virei campeão brasileiro. Como eu falei, foi tudo muito rápido. Fui campeão brasileiro, fui campeão mundial júnior, depois aconteceu um problema com o Dr. Otto. Meu treinador faleceu e eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco sem lutar. Aí fiz uma defesa aqui na Bahia, ia lutar na Argentina, a luta caiu, lutar na Costa do Marfim, teve outro imprevisto. Resumindo, fiz 2 defesas e meu treinador faleceu, eu fiquei treinando sozinho em casa. Só tive ele como treinador e fui convidado, não fui obrigado a colocar o título de jogo na Itália, uma cidade chamada Fano. Um ano e pouco depois já era campeão do mundo. Só que eu tinha mais ou menos sem lutar, já uns 6, 8 meses sem lutar, porque meu treinador faleceu, meu empresário... Foi seu único treinador, não? Foi meu único treinador, Gilberto Oliveira. Meu empresário também, com seu problema com ele, na época, vocês também eram muito jovens, teve um problema que envolveu um problema com uma namorada, resumindo, ele foi preso e depois saiu e terminou falecendo. Então o que aconteceu? Eu peguei no fundo da minha casa, sou nascido e criado no bairro da Cidade Nova. Tinha um galpão pequeno, o que eu fiz? Comecei a ajeitar o galpão para eu treinar. Coloquei um saco, coloquei 2 sacos, 3 sacos, fiz um ringue pequeno para eu treinar. Eu ainda tinha o quê? 26, 27 anos. Jovem, né? Podia ter uma carreira muito mais longa. Sim. Começou a vir crianças para academia, mas na verdade eu não queria ser treinador, eu queria continuar sendo atleta. Comecei a treinar com um, treinar com outro, ensinar um, ensinar outro. Daqui a pouco
Quando me dei conta, eu já estava virando treinador. Eu tinha virado o Projeto Campeões da Vida, que existe há 36 anos, né? Então, tipo assim, parei de lutar muito cedo, depois ainda consegui fazer mais algumas lutas, parei a lutar com menos de 30 anos, virei treinador, mas Deus sabe todas as coisas, então muito rápido comecei a formar muitos campeões. Deixa eu ver esse projeto que nós temos, eles passaram mais de 9 mil crianças, né? E com muita propriedade, eu falo com muito orgulho que nós somos a equipe que mais formou e forma campeões na história do boxe brasileiro, talvez mundial. Eu não sei se tem uma academia no mundo formou tantos campeões na base como nós, só de medalha na academia olímpica nós temos 3. Tem muitas vezes mais medalha que muitos países na América do Sul. Só dentro da academia Champion, né? Então foi tudo muito rápido. Então, aí em 7 de agosto de 99, o primeiro atleta nosso a nível mundial, Popó, foi campeão mundial, né, na academia. Né? Antes disso, colocamos outros atletas em Olimpíadas. Né? Então foi tudo muito rápido. Daí formamos muitos campeões, quer dizer, no boxe, no MMA, mas tudo começou em 7 de março de 1990, quando foi fundada a Academia Champion. Luiz, mas a gente tava olhando aqui e o seu cartel não é brincadeira não, velho. 80 vitórias e só 4 derrotas. Pra época, tipo assim, na época era muita luta. Hoje já dobram isso, né? Pra minha época era muita luta. Por que era muita luta? Eu falei no início a vocês. Eu lutava sempre na Bahia. Os eventos que tinha, Gilberto me botava sempre, meu treinador. Então eu lutava em vários pesos, várias categorias. Então eu consegui fazer na época 84 lutas, 82 vitórias e 2 derrotas. Né? Que eu perdi uma no Brasil, que eu machuquei. Minha única derrota no Brasil foi essa. Fui campeão brasileiro, veja pro Mundial. Quando voltei do Mundial, tinha mais um brasileiro para disputar. No ano seguinte, eu venci todas as lutas e fui para a final. Para a final, com o mesmo cara que eu tinha ganho, um paulista, Vanderlei Oliveira, para poder participar do Mundial da seleção. Que ele fazia parte da seleção, ele era o titular. E eu ganhei dele e entrei no lugar dele. E nessa luta, na última luta do Campeonato Brasileiro, eu e ele, eu venci na luta, indo bem na luta, venci na luta, tomei um upper e abri minha boca toda. Vixe. Tomei aqui mais de 30 pontos. Foi minha última luta no boxe amador, primeira vez que eu me machuquei. Imagina, foi que despedida, né? Não, mas é uma coisa impressionante, porque a gente estava pesquisando e descobrimos que o senhor, com 14 anos, estava lutando com gente até de 40, velho. Tem uma história engraçada que eu falo assim, hoje tem faixa etária, né? Então hoje o garoto com 13 anos, ele é infanto-juvenil. Sim. 13 e 14. Quando ele vira 15 a 16, ele passa a ser cadete. 17 a 18, juvenil. 19 em diante, adulto elite. Na minha época não tinha isso. Eu tinha 14 anos, já lutava com as pessoas, os adultos. Tanto tem história engraçada que eu fui lutar, uma dessas lutas eu fui lutar, né? Então meu treinador era muito duro, né? Gilberto Oliveira, saudoso. Aí eu olhei pro cara assim e vi o cara com bigode, né? Eu falei, cara, aí que era me coçando, perguntar a Gilberto se esse seria meu adversário, né? Pelo tamanho dele, pelo peso, que pesava por peso, né? Eu disse, pô, com bigode, velho. Aí eu procurei meu jeito, cheguei para o meu treinador e perguntei, senhor Gilberto, ele, Luiz, posso perguntar coisa ao senhor? Ele, claro. Eu falei, senhor Gilberto, menino pode estar com homem? Ele falou, por quê? Pô, o cara tem bigode, pô. Eu pivete tinha 14 anos. Porra, hoje já não existe isso, hoje não tem mais isso. Mas você lembra qual foi o cara mais velho assim que você lutou nessa época? Mas é que tem muito tempo, né? Eu lutei com muita gente já bem mais velho que eu, porque, como eu falei, eu era muito novo, né? Então já cheguei, peguei os atletas já. Mas cara, tudo muito maior que você. Muito maior. Não assim de tamanho, mas de idade sim. Sim. De idade sim, porque são pesos, categorias iguais, né? Mas assim, eu era bem novo, tipo assim, um prodígio, né? Porque muito novo, consegui muito resultado, né? Porque na época não é como hoje, tinha uma preparação de faixa etária, não. Você já queria lutar boxe, e devido à sua idade, já lutar com adulto quem tivesse. Como fosse um campeonato aberto, né? Que era tipo as lutas de MMA do passado, né? Que não tinha aquela questão de peso. MMA era mais difícil porque era sem luva, né? MMA, na época do Vale Tudo, já começou sem luva, era pior, não tinha peso. Depois foram colocando rounds, tempo, foi melhorando. No boxe não tinha um pesada na cara. Vale tudo, a cabeçada. Era complicado. É bem difícil. Então, assim, graças a Deus, eu tive uma carreira bem... Sou um cara bem realizado, tanto como atleta como treinador. Sou uma pessoa abençoada. Consegui, através do boxe, mudar a vida de muita gente. O senhor falou que são 36 anos da academia? A academia é 36 anos. A Academia Champion é o nosso projeto Campeões da Vida, onde se passaram mais de 9 mil crianças, 9 mil jovens. 9 mil crianças, velho. 9 mil crianças. Em 36 Como é anos. que, assim, 9 mil é muita gente, mas você consegue descrever como é a sensação de ver... Porque
porque o boxe, até hoje, eu considero que, o senhor estava falando que era no passado, tinha essa marginalização, mas eu acho que até hoje existe um pouquinho. Hoje menos, porque a mídia já influencia bastante. Mas como é que você acha que é hoje você ver uma criança chegando na sua academia, às vezes muito briguenta ou que não vai bem na escola, e eu acredito que a arte marcial tem isso da disciplina. E conta um pouquinho pra gente, o que é que você acha que influencia? Com certeza. Hoje tudo mudou muito hoje. A mudança é radical. Hoje você vai chegar na Champions lá pela manhã, nosso projeto Campeão de Vida, os pais levam os filhos. O pai levando a filha, os pais levando os filhos, garotos de 9, 10, 12 anos. Então é muito gratificante, né? Educação e esporte tem que caminhar junto. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou dar um bom exemplo. A cidade de Madre de Deus, há mais ou menos 2019, 8 anos até 2018, existia um projeto lá em tempo integral. As artes marciais como disciplina. Então o garoto estudava pela manhã, ele participava de 2 artes marciais pela tarde. Quem estudava pela tarde, 2 artes marciais pela manhã. Mas boxe, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo. Então, em quase 2 anos, conseguiram praticamente zerar a evasão escolar. Que massa. Em quase 2 anos, conseguiram zerar tentativa e homicídio. Você vê a importância da educação caminhar junto com o esporte. Então, juntou os dois. Primeiro, eles investiram, na época, o prefeito Jefferson Andrade, jovem, o secretário Gibson Coutinho, conseguiram o quê? Ele pegava os garotos na escola, a gente ia lá, fazia a seleção, quem tinha o potencial, eles levava para o ginásio, para o CT. Fizeram lá um CT maravilhoso, uma equipe multidisciplinar, perfeito. Então pegava esse garoto da escola, que tinha o potencial, a prefeitura já ajudava com R$300, uma ajuda de custo, que já ajudava a própria família do garoto, levava para o seu treinamento, começava a desenvolver. Se esse garoto conseguisse ser medalhista baiano, campeonato baiano, já passava para R$600. Se esse garoto conseguisse pegar uma seleção baiana e ir para o brasileiro, já passar para R$1.000. Então, quer dizer assim, naquela época, 2018. Então, tanto o Jefferson Andrade como o Gibson Coutinho fizeram isso pelo esporte e mudou a cara do esporte em Madre de Deus. Quer dizer, um grande exemplo. Por que eu falo isso? Para ser seguido por outros. As coisas positivas têm que ser seguidas. Aqui nós temos essa dificuldade, né? Hoje em Salvador, tem um diretor de esporte chamado, você deve acompanhar, Felipe Lucas. Esse sim está fortalecendo muito o esporte, né? Está apoiando o boxe, apoiando o jiu-jitsu e várias artes marciais. Mas no passado não tínhamos isso. Então hoje tem uma pessoa como o Felipe que nos dá o apoio. Porque assim, o boxe é um esporte de origem humilde, mas um esporte muito caro. Sim. O boxe é muito caro. Pá de luva boa, R$2.000. Um saco bom, R$5, R$6.000. É muito caro. É um esporte que vem de origem humilde, porém muito caro. Então você vai ver muitos projetos em Salvador. Eu sou uma pessoa abençoada porque eu formei muitos campeões. Então, graças a Deus, me deu essa condição de, como atleta, ser campeão mundial, conseguir fazer um patrimônio. Depois, como treinador, consegui formar muitos campeões. Vivo muitos nos Estados Unidos, rodo esse Brasil, passo mais tempo nos Estados Unidos que muitas vezes na Bahia. Então, graças a Deus e graças aos campeões que nós formamos, né? Mas nem todos os treinadores, nem todos os técnicos da Bahia, porque a Champions, o nosso projeto, não só formou grandes atletas, também formou muitos treinadores, que muitas vezes, a gente fala assim, nosso projeto é campeões da vida, porque a nossa luta começa antes de entrar no ringue. Luta por apoio, luta por uma boa alimentação, luta por segurança, tá? É muito difícil. Você tem que ser um cara muito insistente ali, saber o que você quer para não desistir. Primeiro, se você buscar, na minha época, se eu buscasse uma fonte de inspiração, não tinha ninguém que deu certo. Que as pessoas falavam, pô, boxe, você é maluco? Pô, dá em nada, pô, que boxe? Eu não quero boxe. E o boxe mudou a minha vida e através do boxe tornar um espelho, né? Eu consegui mudar a vida de muita gente, né? Então, tipo assim, e como você bem falou, é um esporte discriminado no ano passado, mas hoje mais não. Hoje o boxe está nas melhores, as academias, novelas, tudo que você imaginar. Todo mundo quer lutar. Hoje sim o boxe. E graças a modéstia à parte na Bahia é o nosso trabalho. Nós colocamos o boxe no lugar mais alto do pódio. O boxe da Bahia hoje é o coração do boxe do Brasil. Os meus atletas estão aqui na Bahia. E não temos o apoio e ainda o reconhecimento que a gente merece. Agora, eu acho que essa frase que você falou é muito forte aí, que o boxe na Bahia é o celeiro do boxe no Brasil. É o coração do boxe no Brasil. O coração do boxe no Brasil. E eu acho que um cara que representa bastante isso talvez seja Popó, né? Popó é um tetracampeão do mundo. Popó foi o primeiro campeão que nós formamos, né? O tetracampeão do mundo é um cara que está acima. Você lembra como é que foi ele lá no início, chegando na academia? Popó, como falei, sou nascido e criado na Cidade Nova, né? O Popó mora na Baía de Quintas. Tinha um irmão chamado Paulo Roberto, que já treinava comigo, né? São 4 irmãos. Primeiro Paulo Roberto, depois o segundo Luiz, o segundo a treinar, Luiz Cláudio. E Popó sempre era para a porta da academia. Aquela academia Champions, uma academia bem pequena mesmo. Ele sempre ficava na porta olhando, os combongóis olhando. Eu falei, meu filho, todo dia você vai ficar olhando, você não vai treinar não? Todo
todo dia só olhando. Aí ele começou a treinar, mas treinar mais em função dos irmãos que já treinavam, né? Aí foi desenvolvendo. Os irmãos já eram mais velhos, já participaram de campeonatos. Ele começou a lutar. E como também tinha muita aptidão, foi um cara que se dedicou muito, então, muito rápido. Foi campeão brasileiro, né? Passamos ele a profissional também. Aí foi campeão de um torneio chamado Campeão Brasileiro, campeão chamado Boxino, e depois virou campeão do mundo, né? Aí depois daí, aí veio Kelson Pinto, aí formamos muito mais campeões, né? Foi o primeiro campeão da Academia Champ, né? Mas depois daí nós já temos, hoje como campeão mundial, Robson Conceição. Nós já fizemos campeões olímpicos, tem Robson Conceição em 2016, Adriana Araújo em 2012, foi a primeira medalha do boxe olímpico feminino, um bronze. E 2020, 2021, Herbert Conceição. Na Champ nós temos 3 medalhas. Que massa. Ainda fora o MMA, né? Sim. Além disso, a gente sabe da importância que foi todos esses nomes, inclusive Popó. Entre 2000 e 2008, o senhor foi técnico da seleção brasileira, né? Conta Isso, um pouco pra gente bacana. desse momento. Vocês estão bem informados, isso é bacana. A gente tá fazendo o dever de casa, né, pô? Eu fui treinador da seleção baiana primeiro, durante 10, 12 anos, né? Depois virei coordenador da seleção baiana. E em 2000 eu fui convidado para ser treinador da seleção olímpica brasileira. Então, 2 ciclos, na realidade. Eu passei do ciclo de 2000 a 2004 de Atenas e 2004 2008 de Pequim. Então, fui treinador da seleção, participei da Olimpíada em Pequim, né? Foram 8 anos de muita experiência, rodando muito com boxe olímpico, participei de vários campeonatos pan-americanos, sul-americanos, mundiais, Olimpíadas. Então, a gente pegou uma experiência muito grande do boxe olímpico, rodando, né? Você ser treinador da seleção olímpica, para mim era um sonho participar de uma Olimpíada, porque eu não tive essa condição de ir como atleta, porque eu passei a profissional antes, né? Mas, graças a Deus, consegui realizar como treinador. Então, aí, consegui, na época, também era eu e mais alguns atletas baianos faziam parte, né? E para mim foi uma experiência muito grande, a gente aprendeu muito, porque eu sou um treinador, eu sempre digo o seguinte, nas minhas palestras, nos meus cursos que eu dou, o seguinte, nós treinadores somos eternos alunos. Quando um atleta ou um técnico, ele pensa que sabe tudo, é o início do fim dele. Nossa evolução é constante, a gente não para de aprender, né? Eu já conquistei todos os títulos possíveis no mundo, não falta nada. O que eu tenho que fazer agora é dobrar. Mas vamos vai dobrar, triplicar, né? 3 ouro, mais uma medalha de ouro, mais outra medalha, aí a gente vai só repetir. Então isso para mim é muito gratificante. E na academia tá sempre chegando um garoto novo, isso me inspira mais. Eu já tô com 61 anos. Eu me programei para me aposentar como treinador com 50 anos. Rapaz. Terou 50, eu digo, mais um pouquinho. 55, eu digo, 60 te para. E tá sempre chegando alguém mais novo na academia, aquele garoto que quer, como é que fala assim, me motiva, né? Porque eu digo sempre o seguinte para os garotos, eu não posso querer mais que vocês. Vocês têm que querer mais que eu. Porque eu vou estar aqui todos os dias. Quanto mais vocês querem treinar, mais me dá vontade de ensinar. Eu sou uma pessoa assim eu amo muito o que eu faço. Eu sou uma pessoa abençoada e consigo conquistar tudo como atleta, como treinador. Eu falo isso com muito orgulho. Mas meus atletas me motivam a cada dia, porque eles também querem aprender. E eu gosto de ensinar. Eu digo assim, você vem para a academia aqui, você tem que buscar evoluir. A gente não treina para lutar, a gente treina para evoluir. E a academia está sempre renovando, eu estou formando mais campeões, né? A gente está sempre formando os campeões, preparando para novos títulos, novos desafios. E na minha vida sempre foi assim, sempre tem um desafio novo, né? Agora, quem está com a gente é Davi Brito, né? Então, tipo assim, é mais um desafio, né? Falando em campeão, eu queria que o senhor pudesse falar de Herbert Conceição ali, quando teve aquela luta emocionante ali, velho, e que ele enfrentou um cara que era um dos grandes campeões mundiais ali, 62 vitórias. Ele tava invicto, né? Aquele ucraniano. Da Olimpíada, né? O nome dele é Oleksandr. Aquele ucraniano é muito duro, que foi campeão do mundo. Inclusive, ele foi ouro depois em Paris. Ouro em Paris, não. É muito acima do normal. Mas Herbert é um garoto também prodígio. Herbert é um garoto que é um jovem, porém com muita atitude, destemido, muito habilidoso, uma técnica acima do normal, muito disciplinado. Robson Conceição, a Champions passaram mais de 9 mil atletas na Champions. E eu acho que Robson é o cara que mais treinou na Champions. O ritmo de Robson Conceição é uma coisa absurda. É um cara que tem que mandar parar. Chega, segura. Persistente ele. E Herbert é muito fã de Robson. Robson conseguiu a primeira medalha olímpica em 2016 no Rio. E Herbert segue o espaço de Robson, assim. Um garoto jovem, talentoso, também destemido como Robson. E pegou uma luta pegou uma chave, para você entender como a chave, porque em Olimpíada é sorteio. Sim. Ele pegou uma chave que os próprios treinadores que estavam lá, um treinador era baiano, chamado Moni, foi meu aluno também, foi para a Olimpíada, junto, era um dos treinadores, me mandou mensagem assim, falou assim, mestre, já saiu a chave. Eu falei, foi. E Herbert, qual a chave de Herbert? Ele fez
assim mesmo, a chave da morte. Resumindo, só tinha cara dura. Bicho papão. Só tinha campeão olímpico, campeão mundial. É uma chave muito difícil. Mas eu estava muito confiante nele. Eu falei, era um jovem, porém com muita atitude, destemido. E não deu outra. Foi. Pensando em campeões, em cima de campeões. E foi para a grande final. E nessa final, eu estava nos Estados Unidos. Robson ia lutar pelo título mundial. Primeiro título mundial contra Oscar Valdez. E Robson, nós estávamos em uma casa de 2 andares. Eu estava em Los Angeles, casa de 2 andares. E Robson, nesse dia da final de Ebert, foi ser o comentarista da luta. Então ele foi gravando na mesa embaixo. Imagina a emoção do cara, velho. Gravando, Robson sendo comentarista, e Robson, porque Robson gosta, eles são muito amigos, né? E Ebert é fã dele, segue o espaço dele ali, tem ele como inspiração, com Robson como inspiração. Robson narrando embaixo, e eu no quarto, em cima com meu filho, o resto da equipe assistindo na televisão a final. E o primeiro round, Ebert não estava indo bem, perdendo o primeiro round, o cara batendo muito na nuca de Ebert, e a gente reclamando, caramba, esse juiz não chama atenção, esse juiz não desconta ponto. Segundo round, Ebert perdendo de novo, segundo round, e levando um golpe na nuca, e o ucraniano muito forte, vencendo de Ebert a luta. Quer dizer, praticamente a luta ganha para o ucraniano. Sim. Terceiro round, o cara começa bem, pressionando o Ebert. Daqui a pouco, nós estamos reclamando no quarto, eu, meu filho, a equipe que estava, meu filho Luiz Carlos, reclamando, caramba, esse juiz também não cumpre a regra, a gente reclamando. Daqui a pouco eu vejo um grito de Robson. Não tava olhando pra TV, não. Não, tinha um delay. Lá embaixo era mais rápido, lá em cima. Sim. Quando o Robson gritou, o que tá acontecendo, pô? Rapaz, eu tomei um susto. O que aconteceu? Quando eu olho, ele gritando na mesa, gritando, que ele tava ao vivo, gritando. Aí eu volto correndo, aí o Ebert, cruza o cara cai. Rapaz, que alegria, viu? Porque a gente reclamando, era uma luta já praticamente por pontos perdida, né? Você vê o que é a estrela de um grande campeão. Pois é, velho. E a atitude, né? Que em momento algum desistiu. E foi lá no nocauteou. Porque eu tenho 46 anos no boxe. Eu não me lembro de nenhuma final, alguém perdendo, que conseguiu nocautear. Eu não me lembro. E foi um cruzadão, velho. Cruzadão, não. Pô. O cara, o ucraniano, era muito duro, pô, muito forte. Eu lembro, eu tava assistindo, pô, e eu não lembro quantos anos tinha na época, mas eu tava muito nervoso, porque eu tava torcendo muito pro Brasil, velho. E aí ele tinha um volume de golpes, assim, muito forte, muito rápido, não deixava ele respirar. Tava dando muita porrada na nuca, meu. Tava... Isso. E eu ali, eu pequeno, já tava... Tenso, né? Tenso. Aí do nada, um cruzado assim, ele caiu. Coisa de Deus mesmo, mas ele é merecedor. Então, porque é muito talentoso, é merecedor. E acreditou, né? No momento algum desistiu. Isso o esporte nos ensina muito pra nossa vida, né? Acreditar sempre. Nós podemos muito, né? Sim. Nós somos, sempre digo, nós somos o que nós pensamos e o que nós falamos. Ele foi isso aí, ele acreditou, ele é um cara, é um campeão da vida, é um garoto também de origem humilde, o Ebert, né? E sabia que ela era a oportunidade de mudar a vida dele, como tá mudando. Sim. Né? Aí você tá falando também de Robson, que é um espelho pra... Robson, como eu falei, a Chambers passaram mais de 9 mil crianças, 9 mil jovens. Com certeza, Robson deve ser o cara que mais treinou na vida. É diferenciar. Robson é uma coisa... Robson tem 38 anos de idade. Garotos de 19, 20 anos, ninguém acompanha Robson, não. Ninguém faz o que ele faz, não. A disciplina, horário pra chegar, treinamento. Robson é aquele cara, você manda tirar 10 golpes, ele tira 11. Você quer que faça 11 rounds de saco, ele faz 12. Tá sempre a mais. É o cara que tem que segurar. Né? Chega. Tá bom. Então, e Ebert segue muito esse espaço. Né? Então... Dá pra ver a persistência dele, porque, tipo, ele foi campeão mundial. Robson, campeão olímpico e campeão mundial. Robson, no Brasil, é o primeiro campeão olímpico mundial, profissional, e o 6º no mundo. Caramba. O 6º no mundo, na história do boxe. Pô, véio, que... Só 6 campeões olímpicos conseguiram se virar campeão mundial. Mas também, como o senhor falou, né? Merecedor. Merecedor. Ele persistiu e a perseverança ali, né? Merece muito, porque treina muito, entendeu? Sim. Se dedica muito. É como eu falei assim, a gente tem, a Champion é uma grande família. Todos esses garotos começam comigo, criança, 9, 10, 11, 12 anos, né? Então a gente começa a vivenciar ali junto com a família, né? E como a gente não falou no passado assim, o boxe era muito marginalizado. É totalmente ao contrário. Um exemplo, Robson Conceição, quando era criança, brigava na rua. Porque tinha um tio que brigava, ele se espelhava nesse tio como criança. Ele achava bacana aquilo, achava que deveria brigar. Robson pra Champion com 14 anos. Robson nunca se envolveu em uma briga. Nunca foi pra uma delegacia. O poder da disciplina. O que o esporte faz? O esporte reeduca. Então o esporte tem que caminhar junto com a educação. O esporte é a maior ferramenta de inclusão social. Você consegue mudar a vida das pessoas através do esporte. Eu me sinto muito feliz e falo com muita propriedade que através do esporte já consegui mudar a vida de muita gente. Isso é muito gratificante. E a gente continua fazendo pelo esporte, né? Manter a Bahia como o coração do boxe no Brasil, manter a Bahia como um dos melhores boxes do mundo. Acredito que nós devemos estar entre os 3 melhores, não, sem ter estrutura. Sim. Estrutura que a Inglaterra dá, os Estados Unidos dá, que a China dá, você tem essa estrutura. Um dia um atleta meu falou pra mim assim, ô mestre,
quando é que nós vamos ter o respeito e a ajuda que nós merecemos? Falei, vamos continuar trabalhando que a hora chega. E é verdade, você imagina, Academia Champion, tudo que nós temos lá é minha verba pessoal. Deus me ajuda que eu trabalho, eu consigo manter e formar uma campeã, incentivar, que é difícil, muitas pessoas, muitos garotos, muitas vezes nem transporte tem para academia. Porque você vê que tem potencial, você começa a ajudar um, ajudar o outro. E a gente tem nosso limite, né? A gente não tem esse poder financeiro para poder ajudar centenas de milhares, não tem. Mas a gente ajuda no que a gente pode. A gente vê a importância que com essa ajuda a gente consegue mudar a vida. Quando você for olhar, talvez 90% dos campeões olímpicos, todos vieram de projetos. Se não existisse o projeto, teria como ele treinar boxe? Não. Por quê? Porque não teria como pagar. Então, graças ao projeto, ele virou campeão do mundo, eles viram campeão olímpico e vai. Tem que existir o projeto. Muitas vezes, as academias boas de Salvador, de outro estado, quanto custa? 300, 400, 500 reais? O garoto de origem humilde Não tem como pagar. E é um outro mundo. Ali, aquela academia não é formar campeões. Então, hoje, como nós falamos, o boxe está em novela, o boxe está em grandes eventos de influenciadores, porque o boxe é o esporte mais bem pago do mundo. Sim. Então, o boxe está em alta nas novelas. Por que está na novela? Porque nós trabalhamos para botar o boxe onde ele merece estar. E como formamos todos os campeões. E como o senhor falou, para além de formar atletas, ele forma cidadãos, né? Porque Com certeza, as pessoas que vão ali, elas vão ter esse exercício de cidadania, de disciplina, né? Com certeza, disciplina e muito, né? Eu falei a você, Robson gostava de confusão, brigava quando era criança. Nunca me deu um trabalho na academia. Eu não sei dizer a você que eu tenho um aluno meu que deu dor de cabeça, que briga, ao contrário. Desses 36 anos, eu acredito que se eu fui na delegacia um dia, foi muito por uma condição por outra. Mas graças a tudo, olha como o esporte reeduca, né? A disciplina, o cara gasta tanta energia, véio, trocando golpe lá na academia, batendo, apanhando, batendo em saco. Ele quer saber de confusão nada, ele quer se lembrar da confusão. É verdade. Ó, meu irmão, Thiago, me deixa em paz. Brigou muito ali, já apanhou muito na cabeça. Foi, me deixa em paz. Então o esporte ajuda muito. O esporte e a educação tem que caminhar junto. Eu tô falando do boxe aqui, mas os outros artes marciais também, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, tudo só fortalece. Ô, Dória, uma pergunta genuína aqui agora. A Bahia vem de 4 medalhas vem de medalhas, pra falar a verdade, nas últimas 4 Olimpíadas. E a gente queria saber de onde que vem esse molho? De onde que vem esse molho de ser um celeiro, assim? A Bahia é diferenciada. A Bahia tem... A Bahia e o Luiz Dória. Rapaz... Calma, aí da questão. Deus, primeiro Deus no comando, nos iluminando, dando sabedoria, né? Eu acho que assim, primeiro o baiano, ele tem aptidão às artes marciais. O gingado, né? A dança, tem gingado. Nós aqui na Bahia, modesta parte, a Academia Champion, nosso projeto, a gente começa, é um trabalho de base, é diferenciado. Os garotos começam muito jovens, acho que também isso faz a diferença aqui na Bahia. Terceiro, a nossa metodologia de treino é diferenciada. Por quê? Eu fui atleta, fui campeão de boxe amador, que eu chamo Olimpo, brasileiro, tudo isso, participei de campeonatos mundiais, fui profissional, fui campeão mundial, então eu tive uma bagagem muito grande como atleta. Eu passei por tudo que eles podem passar. Como treinador, fui treinador de seleção baiana, 10, 12 anos, fui treinador de seleção olímpica durante 8 anos, fui treinador de atletas profissionais como Popó, Robson e muitos outros profissionais, atletas de MMA como Rodrigo Notauro, Anderson Silva, Vitor Belfort, Júnior Cigano e muitos outros. Então a gente pegou muita experiência. Então com essa experiência que eu peguei como atleta e como treinador, hoje você consegue aprender a parte teórica dos esportes com treinamento online, celular, não é isso? Mas na minha época não. Na minha época você tinha como chegar. Normalmente o Orkut, né? Você não tinha nem acesso às informações. Então hoje eu dou muito curso online, faço cursos presenciais, então as pessoas não conseguem acompanhar o que Dória faz. Mas no passado não tinha, eu tinha que estar lá. Eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu fui treinador de seleção olímpica há muitos anos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o boxe de Cuba, o boxe dos Estados Unidos, de perto, o boxe da China, o boxe da Rússia. Então, as escolas de boxe eu aprendi. Cada um que eu chegava, olhava um pouquinho. Eu digo, pronto, o que aconteceu com isso? Eu consegui criar uma metodologia de treino. Primeiro, eu já tinha uma aptidão, porque, modéstia à parte, eu tinha uma condição técnica bem privilegiada, como atleta. Depois, foi sempre quando eu virei treinador, eu sempre continuei sendo um eterno aluno, continuei buscando informação, continuei querendo aprender, para poder fazer com que os meus atletas continuassem evoluindo. E foi o que aconteceu. Então, eu, com a experiência como atleta e a experiência de treinador, eu consegui formar uma metodologia de treino diferenciada. Então, isso, modéstia à parte também, faz com que os atletas baianos, os atletas da Champion, evoluam com muita velocidade e um nível muito bom. Então, eu acho que isso aí, essa coisa de aptidão do povo baiano, gingado, trabalho de base e nossa metodologia de treino faz a diferença. A gente consegue formar tantos campeões, né? A gente consegue formar e manter eles. Sim. Né? Porque muitos atletas, muitos treinadores se acomodam e muitas vezes acham que já sabem tudo e não precisa mais treinar, não precisa mais aprender. Eu sou um treinador, tenho 61 anos de idade, meu filho tem 31,
98, eu tô assistindo luta de boxe, aí meu filho para assim, meu pai, fulano fez isso, 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 a gente fazia isso, isso. Se eu fizesse esse movimento, a gente bota na manopla, isso, isso, a gente faz a short de combate. Então eu começo a criar movimentos, adaptar, melhorar o movimento para poder passar para meus atletas. E o mais importante, você, o treinador, ele não vai só ensinar usando a manopla, falando a parte teórica, tem que ser parte teórica e prática. Eu posso mostrar, dizer a você, campeão, use tal jab dessa forma, mas eu preciso lhe mostrar na prática como é que você usa o jab. Sim. E muitos treinadores pararam de treinar, pararam de evoluir. Então ele vai ter um limite. Chega um ponto que o atleta está em um ponto que precisa ir para o mundo, ele não tem mais o que passar. E a Champion não, a gente está sempre buscando evolução. Eu sou uma pessoa privilegiada, como eu falei, que eu rodei muito, aprendi muito boxe. Vou contar uma historiazinha, um exemplo, sempre a importância da gente como quem quer buscar conhecimento. Eu ia muito para os Estados Unidos como atleta, depois comecei a ir muito para os Estados Unidos como treinador. Primeiro com o Popó, que virou campeão do mundo, e depois com o Kelson Pinto, que é o Safera. Esse cara não foi campeão do mundo, mas para mim foi um dos caras mais talentosos do boxe mundial. Campeão invicto no Brasil, na América do Sul, um talento no boxe. Infelizmente não conseguiu ser campeão do mundo, mas tinha tudo para ser campeão do mundo. O que aconteceu? Uma vez eu fui pro campeonato com ele. Chega nesse campeonato, comecei a fazer a bandagem. Bandagem é aquela atadura que eu Sim, dele. E sempre fica um fiscal lhe olhando, né? Pra ver se não vai colocar Uma coisa da mão, se tá feita errada, tem regras, tipo, pode ser daqui pra trás, tem algumas regras básicas, né? E eu fazendo a bandagem dele certa, quando o cavalo dizia assim, tipo, não tá errada, tem que fazer de novo. E rasgar, olhar pro cara, de novo. Pra tirar onda. Pra tirar onda, pra sacanear, sei lá, pra deixar a gente, mas agora é um treinador novo, né? Eu falei, caramba, isso me sacaneando, pô, tô falando certo, olhar pro cara de novo. Só que ele deixava eu finalizar. Falar que tava... Pô, nisso a gente já preocupado, mas tudo bem. Aí ele sabe todas as coisas. Fiz a bandagem, foi lá, Kelson nocauteou. Voltamos. Eu digo, olha, próximo evento, vou chegar cedo no vestiário, vou ficar olhando como é que os outros treinadores fazem a bandagem. Na época não tinha celular com esse negócio de câmera, tinha celular com câmera, pegava a máquina de filmadora, aí falava pro professor, tipo, sei lá, tinha um mexicano, prof, posso filmar? Claro. Aí eu filmava um pouco do dele. Aí daqui a pouco tinha outro treinador lá, argentino, quem é que ia lá, filmava. Tinha um americano, eu comecei a filmar um pouco de cada um. Comecei em casa, estudava, comecei a criar minha bandagem. É um detalhe simples, mas você vê como faz diferença em indústria de conhecimento. Próxima luta de Kelson, tinha um grande atleta, né, campeão lá, um mexicano lutando. E antes dele lutar, Kelson lutou na frente dele, né, pra eliminar. E eu fazendo a bandagem dele, de Kelson. Ele olhando, gostou da bandagem, Kelson foi, nocauteou. Quando voltou a luta, quando acabou a luta, ele foi lá, o atleta também mexicano nocauteou. Quando acabou, o treinador dele falou pra mim, prof, o campeão quer saber se você pode passar aqui mais uma semana pra nos ensinar como é que você faz a bandagem. Aí. Moral da história. Aquela bandagem eu aprendi também com o treinador dele. Só que como fosse um tempero diferente, eu fiz um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho que o mexicano faz, um pouco do americano, um pouco que o russo faz, e criei uma bandagem. Então, foi assim que criei nossa metodologia de treino. Eu peguei um pouco a aptidão técnica que eu tinha como boxeador, peguei muita habilidade das pernas do cubano, peguei a movimentação do tronco do mexicano, né? A forma de andar pra frente do russo. Criei uma escola de boxe que tenha habilidade diferente para poder conseguir ser diferenciada no Brasil e no mundo que aconteceu. Então, a Champion, ela sempre se revela campeões por isso. Acho que pela nossa metodologia de treino também, que é diferenciada. O verdadeiro usou o sistema contra o sistema. O sistema consistente. E o mais importante, em busca do conhecimento. Nunca achar que... Porque, tipo assim, eu já consegui todos os títulos do mundo. Muitas vezes, tem treinadores de boxe ou de outras marciais que você fala, vamos fazer isso. Ele fala, já sei tudo, pô, já sei tudo. Só que o esporte é uma evolução constante, não existe saber tudo. Pense em você. Eu comecei a fazer boxe há 46 anos atrás. Pense em você, se eu ensinasse o boxe hoje, que eu aprendi há 46 anos atrás, estaria resultado? Completamente diferente. Claro, o boxe evoluiu muito, então não existe isso. Então nós, treinadores, a gente tem que continuar o tempo todo buscando essa evolução, buscando conhecimento. Sim. Não é isso? Treinar, praticar, para poder passar para o atleta, para ele ver você passar no movimento e ganhar confiança. A gente tem que ter propriedade que a gente fala. E muitos treinadores pararam. Eles acham que eu fui campeão tal, de não sei o quê, há 20 anos atrás. Sim, 20 anos atrás, pô, o tempo passou, tem que buscar conhecimento. E os caras parecem que tem muitas vezes atletas que foram muito bons atletas e como treinador, que não tem a didática, nem buscou conhecimento. E também tem outros atletas que não foram tão grandes atletas, campeões, mas que viraram bons treinadores, porque buscam esse conhecimento, entendeu? Então, é isso que nos diferencia, eu acho, essa busca de conhecimento. A gente estava falando antes de Olimpíadas, nas últimas 4, a Academia Champion levou uma medalha para lá. 2020, teve em Londres. 2012, primeiro, 2012, Adriana Araújo foi o bronze. Pronto, aí Primeiro do boxe feminino foi a Adriana. Aí 16 com Robson. 16, Robson Conceição, ouro no Rio, né? 2020, Ebert. E aí 24 teve? 24 teve, mais uma baiana também, que isso. foi prata, que foi Bia. Pronto. E aí o que você
você acha para 2028? Vai ter alguma coisa? Vai ter? Faz os O planos. boxe brasileiro evoluiu muito. Hoje tem uma estrutura muito boa, que hoje a gente tem que valorizar o que é feito e bacana. Hoje tem um Bolsa Pódio, Uhum. que tem atletas que chegam a ganhar hoje na seleção baiana brasileira 30, 40 mil reais por mês. Tem uma boa estrutura, Sim. Bolsa Pódio, Bolsa Federal, Bolsa Estadual, Bolsa Municipal. Então hoje os atletas têm um potencial financeiro que pode hoje viver do esporte. Porque o boxe primeiro começa como esporte, para essa Sim. maioria desses garotos. Hoje já virou profissão, porque hoje através do boxe ele consegue sustentar a família, Sim. né? Então eu acredito muito no boxe. São garotos jovens, mas com experiência, já com resultado. Então eu acredito que nessa Olimpíada vamos ter mais medalhas, né? Tivemos 3 na última Olimpíada. Em 2020 de Ebert foi Ebert Ouro, Bia Ferreira, que também é baiana, que através da gente que ela entrou no boxe, que o pai dela era meu aluno, eu botei ela pra lutar, ela tava morando em Juiz de Fora, foi prata, e a Abner foi bronze em 2020. E 20. Em 2024, Bia foi bronze, Isso. né? Bia tem 2 medalhas olímpicas. Então, assim, eu acredito que esses garotos que estão aí são garotos muito habilidosos, são jovens também, mas jovens já com resultados. De medalhista em mundial, medalhista em Jogos Pan-Americanos, né? Porque o boxe é mais difícil, porque o boxe é um esporte olímpico que não tem repescagem. Você não tem como errar. Você se prepara, Sim. vence, continua, perdeu, Fora. Fora. entendeu? Mas eu acredito muito nessa equipe aí, do Brasil. Acho que o boxe do Brasil evoluiu muito e tem chance real de medalha. Pedir a Deus se consiga manter as 3 medalhas, mas 3 medalhas tá bom demais. Eu acredito que tem um potencial para isso, para conseguir pelo menos 3 medalhas. Um para mais. 3 né? 3 é só o início, né? Acho que tem condições disso aí, porque depende muito de chave, depende muito de quem sai. Não é só um talento. Muitas vezes você pega, como o Ebert, brincando assim, chave da morte. É pelo fato que é uma chave muito difícil. Vai pegar uma chave com muitos campeões olímpicos e mundial. Muitas vezes, eu sou campeão mundial, você é campeão mundial, você é campeão mundial. E os 3 ali são, sei lá, campeão pan-americano. No nível, são bons atletas também, e conseguiram se classificar. No sorteio, termina caindo nós 3 juntos. Cara. Então, vai duro com duro. Então, assim, aquela chave, teoricamente, vai ter um caminho mais fácil. Sim. A chave de cá vai ser um caminho mais duro, com lutas mais difíceis, entendeu? Sim. Então, acontece isso muito no boxe. Além de você estar bem preparado, também tem que contar com a sorte por causa do sorteio. Sim, sim. Agora vamos para MMA? Vamos lá, porra. MMA, você também tem uma grande história no MMA. Como é que começou o MMA na MMA, sua na vida? realidade, eu comecei em 2003. Em 2003. Eu estava treinador da seleção brasileira, né? Sim. No ciclo de Atenas. Uhum. Então, eu ficava Salvador, Santo André, São Paulo. Passava 15 dias lá, 15K, 20 lá, 10K. Era treinador. Então, naquela época, nós tínhamos uma deficiência de peso pesado. Na Bahia, eu sempre tive bons atletas, mas categorias mais leves. Aí, conversando com o Francisco Paco, que hoje é o atual treinador, head coach, Paco na época, eu estava na seleção junto com o Paco, e Paco a gente falando da dificuldade de ter pesos pesados. Eu comentei, Paco, eu tenho 2 alunos, 2 atletas, Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. São 2 grandes campeões hoje de MMA, são lendas no Japão, mas dariam um excelente boxeador, que começaram a fazer boxe comigo desde 14 anos de idade. Tanto o Rodrigo como o Rogério. E falamos de Rodrigo. Coisa do destino. Passa uma semana, o Rodrigo entra em contato. Acho que na época, Nextel, você lembra do Nextel? O rádio? Não. Tinha um rádio Nextel que chamavam, rádio. Entra em contato. Alô, mestre, tudo bem? Tudo bem. Pô, peguei esse telefone com fulano de tal, seu rádio é fulano de tal. Aqui é Rodrigo. Eu digo, que Rodrigo? Rodrigo Minotauro. Eu digo, Rodrigo, tudo bem? Que ele me chama de Luizinho, né? Porque na rua o pessoal me chama de Luizinho. Aí, Sim. eu falei, Luizinho? Eu me chamo o pessoal da rua chamando. Eu falei, caramba, o pessoal é muito próximo a mim. Aí eu digo, pô, mas eu tô no Japão lutando, eu sempre lhe acompanho, tal. No campeonato chamado Pride no Japão, Rodrigo Minotauro. Ele fez. Eu falei, Rodrigo, o senhor tá onde? Eu falei, eu tô aqui na seleção, eu estou como treinador da seleção brasileira. Ele, pô, mas que bom, eu tenho manter contato com o senhor, porque o Rodrigo treinou no boxe comigo com 14 anos de idade, em Salvador, na Academia Champion Triathlon. Só que Rodrigo, com 18 para 19 anos, foi pro Japão, pros Estados Unidos, para poder dar aula de jiu-jitsu. E lá virou campeão, teve oportunidade, foi pro Pride e virou campeão. Quando ele virou campeão no Pride, ele já não voltou mais pra Bahia, já voltou pro Rio, porque a Bahia não tinha estrutura de treinadores que tinha no Rio. Então ele voltou pro Rio. Quando ele voltou pro Rio, eu perdi o contato dele. E aí alguém passou meu contato pra ele. Pô, mestre, posso ir pra aí? Pode. Aí o Rodrigo foi pro São Paulo trabalhar comigo. Chegando em São Paulo, o Rodrigo começou a desenvolver, levantar o para poder fazer a seletiva, a eliminatória. Aí foi comigo pra Cuba, pra eliminar pra Olimpíada. Sei que teve viagens de empecilho e não pôde viajar. Bora da história. Voltamos pro Brasil e o Rodrigo falou, mestre, você não quer me treinar pra lutar MMA, não? Falei, pô, Rodrigo, eu tenho que entender como funciona a MMA, porque geralmente na MMA era mais treinador de Muay Thai, né? Eu falei, pô, Rodrigo, eu tenho interesse sim, claro, pra você. Precisa entender, tá bom. Queria respitar, né? Fazer um boxe adaptado
adaptado para um boxe para poder defender chute, um boxe para poder defender a queda, uma base, a mão mais baixa. Então, tipo assim, tinha que ter uma atenção maior, né? Comecei a participar das aulas com ele, vendo o treino dele, comecei a treinar ele boxe, começando a entender como funcionava o boxe, as quedas, os chutes, e comecei a criar adaptação para o meu boxe. Então, moral da história, Rodrigo e Rogério foi o primeiro aluno. Quando eu estava no Rio em 2003, Anderson Silva queria parar de lutar boxe, e Rodrigo ajudou Anderson a não parar, levou Anderson para a casa dele. Rodrigo falou, mestre, o senhor está no Rio? Eu digo, estou. O senhor vem para aqui para casa? Hoje eu vou. Vem me entrar, eu vou. Queria que o senhor viesse, eu preciso conhecer Anderson Silva, queria que o senhor treinasse ele também. Eu, tá bom, então eu fui para casa, conheci Anderson, né? Anderson já era um jovem, mas já muito talentoso, e eu tinha que voltar para Salvador. Ele falou, Rodrigo falou, mestre, o senhor, eu tenho uma casa, um apartamento, eu tinha, né? Um apartamento que eu deixava imobiliário para que os atletas viessem, ficava lá em casa. Aí o Rodrigo falou assim, mestre, aquele apartamento do senhor tá vazio? Eu digo, tá. Tem como o Anderson passar um tempo com o senhor? Eu digo, claro, eu ajudo o senhor na parte da alimentação, mas eu queria que o senhor ensinasse boxe para deixar ele afiadão. Pronto. Aí foi o início. Então, meus primeiros atletas foram Rodrigo, Rogério e Anderson Silva. Aí o Rodrigo virou campeão. Anderson Silva morou na sua casa aqui. Morou aqui. Morou, ficava 2 meses, 3 meses, voltava, vinha de novo. Pronto. Aí foi a nossa... Hoje mesmo eu fiz uma entrevista falando sobre ele, sobre Anderson, que já completou esse ano 23 anos que eu tô com o Anderson. Nossa, velho. Metade da vida dele. Falando nele, a gente queria que você explicasse um pouco desse novo desafio, né? Que ele se desafiando no boxe. O que você espera desse novo Anderson surgindo? Anderson sempre quis lutar boxe. Como ele é campeão do UFC, o Dana White não deixava ele lutar boxe, mas o sonho de Anderson sempre era lutar boxe. Depois que ele se aposentou no UFC, no MMA, conseguiu todos os títulos, é uma lenda, 10 anos invicto, então muitos títulos, até muita hoje defesa. é a maior sequência de Vitória do até hoje UFC. é uma sequência e é um ser humano incrível, pensa um cara bom, um ser humano bom, uma técnica acima do normal, pra mim indiscutivelmente é o maior da história do MMA mundial, um cara indiscutível, lutou contra todos, fazer o que ele fez, ninguém faz, tem grandes atletas como o John Jones, outros, mas não se compara porque não chegou a se testar, a se provar como ele se provou. Sim. E não se manteve tanto tempo ativo. Os campeões hoje fazem uma luta 2 por ano, antes eu lutava 3, 4 vezes por ano, com todo mundo. Hoje o cara luta um ano, quer descansar, luta uma vez, quer descansar 6 Se meses. não fosse aquela lesão ali, Se não provavelmente fosse a lesão, continuaria ganhando. então ele continuou isso aí, ele se aposentou há 5 anos atrás, ele falou, me ligou, mestre, vamos lutar boxe. Eu, porra, bacana, que sempre foi o sonho dele. Até que veio a oportunidade de lutar contra Júlio César Chaves Júnior, que é um ex-campeão mundial de boxe, filho da lenda Júlio César Chaves. Aí fomos pra Guadalajara, México, e lutou por um estádio mais de 50 mil pessoas. Foi a primeira luta dele profissional. Já estreou profissionalmente na casa do cara, contra um mexicano, ex-campeão mundial, com Anderson na época tinha 48 anos, o mexicano tinha 37, 38, 10 anos. E Anderson venceu e tá aí agora aí, dando show. Lutou o ano passado, em dezembro do ano passado, a última luta contra Tyron Wood, no evento de Jake Paul. Também é outro ex-campeão Tyron do Wood, UFC, o ex-campeão do UFC, onde nocauteou o Tyron Wood no segundo round. Ficamos nos Estados Unidos 3 meses treinando com ele. Então, Anderson é um exemplo de disciplina, é um ser humano incrível, um cara que ajuda todo mundo, é um cara disciplinado, é um cara que sabe o que quer. Porque o cara, antes fez agora, semana retrasada, 51 anos. Fazer o que esse cara faz com essa idade é uma coisa realmente acima do normal. Você tava falando da luta dele contra o Tyron Woodley, naquele evento lá na Netflix. Sim. Na minha visão, como eu claro. analisei ali o nocaute, tem um caguete ali de MMA, porque ele dá uma finta com a perna e o Tyron Woodley fica assim, e aí... Porque você existe no boxe, você pode fintar com a mão, você pode fintar com a cabeça, você pode mudar o nível, flexionar a perna. E Anderson fazia muito isso no MMA, tocava na perna. Quando tocava na perna, sei lá, no momento o cara olhou para a perna dele aí. Porque o nome disso chama-se pensamento tático. O que é pensamento tático? É a velocidade de raciocínio do atleta. O cara pode ter no futebol uma velocidade acima do normal, fazer um drible, olha para um lado, olha para o outro. E o boxe, Anderson é isso. Anderson é um cara pensa muito rápido. Anderson olha no pé, o pé na cabeça, olha na barriga. Então, para você acompanhar a velocidade de raciocínio dele é muito difícil. A velocidade de raciocínio dele é muito difícil. Então, ele continua com essa velocidade. Ele continua com essa velocidade de raciocínio, né? Com essa habilidade. Com hoje, 51 anos. Quando a luta passava, no ano passado, em dezembro, o Tyron Wood tinha 50 anos. Então, realmente, esse cara aí é diferenciado. Quando eu pego os garotos, eu dou muito Anderson como exemplo. Eu digo assim, imagine vocês. Você hoje tem 27, 28 anos, 25. Imagine vocês mais 25 anos. Olha Anderson ali. Vocês conseguem fazer o que eles fazem? É difícil. Pensando um pouco nessa adaptação ali do boxe, no MMA, Júnior Cigano, né? Ele é
muito lembrado nisso. O senhor pode falar um pouco também sobre ele? Júnior é um prodígio também, porque Cigano, quando chegou na academia, Cigano tinha 23 anos. Como eu falei aqui no início, geralmente as crianças começam na boxe comigo 9, 10, 11, 12 anos. E na época eu era treinador da seleção olímpica, então eu viajava muito. Na época, que era a esposa dele, Vilsana, tentava entrar em contato comigo, combinar para poder levar ele na academia. Mas é aquela coisa de muita viagem, eu não conseguia parar muito tempo na Bahia. Também o treinador dele de meu amigo e irmão, Yuri Calton, treinador de jiu-jitsu dele, falava: mestre, eu tenho que levar um garoto chamado Cigano, Júnior, Cigano, para treinar boxe. Vem aqui me procurar, tal, que ele tem uma história muito bacana, né? Ele é do de Caçador, Santa Catarina, e eu acho que estava com pouco dinheiro na mão, sei lá, R$800, R$1.000, não sei quanto, bem pouco dinheiro, e queria sair de Santa Catarina buscar o trabalho. Nunca pensou vir para Bahia de início. Chegou na rodoviária que ele ia para São Paulo. Lá encontrou um amigo dizendo: rapaz, estou indo para Bahia, vou ser garçom na Bahia. O cara, ele fez pro cara: pô, dá para ir com você? Você me consegue um trabalho? O cara: pô, eu não sei, eu tô indo lá para trabalhar, sei lá, se você quiser ir. Como ele não tinha para onde ir, tinha alguém já indo pro lugar certo, vou com você. Chegando aqui em Salvador, ele foi para uma churrascaria e o cara conseguiu arrumar um emprego para ele. Nesse emprego, ele começou a trabalhar, viu a academia de jiu-jitsu de Yuri e deu vontade de treinar, que já acompanhava a luta, queria lutar e queria me conhecer, né? Aí conheceu uma pessoa, ficaram juntos, que é a Sana, se casaram e começou a se dedicar ao esporte. Passou um ano sem eu conhecer ele. Ele já tinha que ir na Bahia, já estava na Bahia há um ano. Eu nessa viagem, muita viagem da seleção, sem poder ver ele, até que um dia cheguei, quando ele coincidiu, ela foi na academia, viu Sana, Yuri e ele. Ele já com 23 anos, cabelão, já forte. Cabelão, né? Muito cabelo, né? Sempre Cigano. Porque hoje em dia... Não, já foi o cabelo, Matiarão, era um cabelão danado, né? Era um cabelão danado. Ele pegou, chegou na academia, tudo bom, tudo bem, tal, aquela alegria, né? Pô, mestre, que bom falar com o senhor. Quanto tempo tentei procurar o senhor para manter contato, e essa correria mesmo. Aí tiramos fotos e tal. Aí ele falou: mestre, eu quero ser lutador. Eu falei: você tem quantos anos? 23. Eu falei: já treinou alguma vez? Não. Comecei a treinar aqui agora. Eu falei: você quer ser lutador mesmo? Ele quer. 23 anos é difícil, né? Para poucos, tem que ter muita atitude, muita. Eu falei: você quer mesmo? Quero. Eu falei: se você quer, você tem que treinar aqui de segunda a sábado, você não pode faltar à academia. Mestre, como é? Não, esqueça dinheiro agora. Você quer se dedicar, você vai se dedicar. Você não vai lutar mais. Ele já tinha feito uma luta de MMA através do jiu-jitsu, que eu ensinava ele. A gente vai se preparar. Começou a preparar. Só que esse cara evoluiu muito rápido, porque era muito determinado. Evoluiu muito rápido. Em pouco tempo, começou, tipo assim, um boxe de um nível muito alto. Então, quando ele começou a vencer no Brasil. Quando ele tinha 6 lutas, veio uma possibilidade de ele lutar nos Estados Unidos, um título contra um atleta vice-campeão, Verdun. Sim. Quando alguém o Joinha, né, me ligou, me oferecendo a luta, eu aceitei imediatamente. Esse cara tinha um boxe de alto nível. Eu acreditava que seria uma boa luta. A Verdun era um excelente atleta, mas na época ele era especialista em jiu-jitsu. Depois começou a melhorar mais a trocação, treinando com o Rafael Cordeiro. Mas mesmo assim, na Cigano tinha uma trocação bem melhor que a dele. Então, aceitou. Cigano foi pro UFC, fez essa luta e nocauteou. Mas o mais importante é o seguinte: todo atleta de MMA, ele carrega uma bandeira. Geralmente o cara vem do boxe, o cara vem do Muay Thai, o cara vem do jiu-jitsu, do wrestling. Ele tem uma experiência já com a arte marcial. Sim. Então, geralmente, vamos lá, Demian Maia, campeão mundial de jiu-jitsu, vai pro MMA, leva a bandeira do jiu-jitsu, né? Anderson Silva, ela começou no Muay Thai, já tinha as pessoas do Muay Thai. Aí, Caim Velasquez, do wrestling, aí vai. Cigano levava a bandeira do boxe sem nunca ter lutado boxe oficialmente. Ele não tem luta profissional de boxe. Nem amadora, nenhuma luta. O boxe dele é da Champion pro mundo. E, tipo assim, ele é conhecido hoje muito pelo seu boxe, né? Mas da academia da Champion pro mundo. Não teve a possibilidade, a experiência de subir de um ringue e lutar boxe. Caramba. Então, tipo assim, aí você vê, modéstia à parte, o nosso nível, e ele, a aptidão dele, como ele é um garoto prodígio, pô. Ele levou um boxe de alto nível, porque assim, você ganha experiência, treina, luta é luta. A experiência você ganha lutando. Mas ele conseguiu ganhar uma experiência dentro da academia. E ele levou a essência do boxe para o MMA. E começou, nocauteando todo mundo, pô. Nocauteando grandes nomes do MMA mundial. E se tornou, fez 9 lutas no UFC, na 9ª luta foi o campeão mundial. Nocauteando Caim Velasquez. E também era outro barril, né? Outro duríssimo, entendeu? Então, assim, Cigano é um cara prodígio. E Cigano é essa mistura aí. Quando eu comecei a trabalhar com o Rodrigo no MMA, foi quando eu comecei a estudar o boxe para poder adaptar ele para o MMA. Cigano é essa aí. Ele pegou essa adaptação. Que quando o Cigano veio, foi logo na época que eu comecei a treinar o Rodrigo. Então, eu comecei a pegar as técnicas, adaptar e já usando com o Cigano, no laboratório com o Cigano. E aí ele conseguiu levar a essência do boxe, o boxe adaptado ao MMA, mas sem perder a essência. Eu digo que o Cigano é um prodígio por isso, porque é um cara que nunca lutou boxe oficialmente, conseguiu levar a essência do boxe para o MMA, se tornando o melhor atleta de boxe do MMA mundial por muitos anos. Inclusive, um relato pessoal, que eu lembro muito, assim, quando eu era mais novo lá, que a gente ficava acordado até a madrugada ali pra assistir as lutas e era muito bom, a gente se via ali
naqueles caras, porque na época eu treinava artes marciais e aí bacana. eu me via ali naqueles caras, ficava Júnior Cigano e sempre ali, né? Dória ali do lado, pô, muito massa, velho. E a gente tem a oportunidade hoje de Pô, é maravilhoso, legal, muito maravilhoso. Você tava falando aí da luta que ele foi campeão mundial contra Caim Velasquez. Eu até reassisti essa luta pra conversar com você aqui. Pô, muito massa quando você vê ali que ele tá recebendo o cinturão. Aí você tá ali atrás, ao lado do Bruce Buffer. Como é essa, né? Tá no meio desse povo todo, velho. Rapaz, a energia é muito boa, né? Eu acho que eu já participei de 23 títulos mundiais. E cada um é emoção nova. E o pior que isso, não sei se vocês sabem, faltando 21 dias pra luta, ele arrebentou o joelho. Estourou ligamento. Caramba, velho. Arrebentou o joelho todo. E dificilmente ia ter a luta. Né? Lutar com o joelho estourado contra um cara do patamar de Caim Velasquez. 21 dias antes. Só que quando eu lutei o título mundial, digo assim, a experiência do treinador, né? Eu tenho o título mundial, eu rompi esse bíceps, rompi. E faltava mais ou menos 3 semanas pra luta também, minha luta. E na época, meu pai, o presidente da federação, meu treinador, meu empresário, meu médico na época, era o doutor Otto Alencar, que hoje é senador da SOMED, queriam parar a luta, queriam que eu não lutasse. Eu dizia assim, pô, por favor, deixa eu lutar. Primeiro, seria uma oportunidade única para mim ter o título mundial. Eu sei que tudo é muito difícil, eu achava muito difícil eu ter a segunda oportunidade, porque o investimento da primeira era muito grande, já perto da luta cancelar tudo ia ser um prejuízo muito grande, prejuízo. Quando a gente luta, tem a adrenalina, eu não sinto dor. A dor pode vir antes ou até depois, mas durante a luta não tem dor. Eu já passei por isso, de lutar com uma machucada quebrada, lutar com o supercílio aberto, eu não sentia nada. Eu dizia isso para a equipe, né, para o médico, para todo mundo, dizia assim, pô, doutor, eu vou conseguir lutar de Dória, se teve um rompimento parcial do bíceps, seu braço está assim, seu braço não fecha, pode agravar, você pode ter uma contusão pior. Falei, mas eu sei que eu posso lutar, eu ia fazer 19 anos, condição física, tava voando, digo, pô, me deixa eu lutar. Resumindo, as pessoas deixaram eu lutar, acreditar em mim. Eu fui lá, lutei e venci o título mundial, praticamente com o braço, com o músculo rompido. E quando aconteceu isso com o Cigano, eu contei essa história a ele, eu falei, campeão, quando eu era atleta, fui disputar o campeonato mundial. E tantos dias antes do campeonato, eu me machuquei, mas aqui minha cabeça estava 100%. Então, você tá me dizendo que você quer lutar assim. Você tem que esquecer desse joelho e acreditar que você pode lutar. Se a gente ficar se lamentando por causa do joelho, é melhor a gente parar. A gente não pode. Agora, se você acreditar como eu acreditei, eu sei que você pode. Porque lá em cima do ringue, lá no octagon, não vai sentir dor. Vamos sentir dor depois. Ele me olhou e falou assim, mestre, eu vou lutar. Eu falei, vai, amor. Improvisando o treinamento, improvisando, mancando, improvisando, foi melhorando, fisioterapia e fomos para a semana da luta. Chegamos lá, tudo bem, fazendo treino aberto, tudo no limite, que o joelho estava arrebentado, para que ninguém soubesse que tinha o joelho dele. Pensamos em botar a joelheira nos 2 joelhos para poder enganar, tudo isso, né? Só que deve ter vazado, né? Deve ter vazado. E fomos pra luta. Minto, antes no vestiário, um aquecimento assim, que você faz assim, tipo borboleta, sabe como é? Sim. Antes, ele já aquecendo, ele fez assim, olhou pra mim, olhei pra ele assim, falei, campeão, você é forte, não sente dor. Falei duro com ele me olhou, aí quis mancar, ficou bom, a gente passou o tempo todo sem machucar o local. O local tá machucado. Só que ele esqueceu e quando ele fez o movimento, machucou. Fomos pra luta. Chegou na luta, o Caim Velasquez devia estar sabendo que tá machucado. Então subestimou. Fiz o quê? Queria nocautear ele, começou a chutar o joelho dele. Em 1 minuto, chutou as 10, 11 vezes o joelho dele. Chutou esse Cigano. Só que quando ele chutava o joelho, ele ficava em cima na trocação, nos dava a condição de nocautear ele. Porque se Caim Velasquez puxasse logo a luta, tentasse derrubar logo, poderia ser mais difícil pra gente. Sim. Mas como eu acho que ele soube que esse Cigano tava machucado, ele quis esculachar, tipo, vamos aproveitar. Moral da história. Nos deu a condição de o Cigano conectar o overhand e nocautear ele. Então foi, além do título, além de vencer um grande atleta, o Cigano conseguiu superar ele mesmo, né? Sim. É a luta, que a gente fala campeão da vida, muitas vezes nossa luta começa antes de entrar no ringue. E é tipo tudo destino, porque talvez se ele não conseguisse aquela mão naquela hora, talvez ele não tivesse outra oportunidade. Mas a cabeça estava boa ali. Tanto que o Caim chutou ele uns 10 vezes, 11 vezes no primeiro round, ele não sentiu dor. Quer dizer, a adrenalina, isso aqui é o nosso maior adversário, a nossa própria cabeça. Sim. Se você estiver bem de cabeça... Dória, eu queria puxar um jogo rápido aqui com você agora. Eu vou te dar nomes de... Dá pra esquivar, não? Ó, eu vou te dar 10 nomes aqui de 10 lutadores. E aí, eu quero que você descreva cada um deles com uma palavra. Pode ser? Vamos tentar, né? Vai fazer assim, você fala Eu falo um, aí você vai no outro. Pronto. Vamos lá. A gente pode começar com o Popó. Tetracampeão do mundo. Anderson Silva. A lenda. Robson Conceição.
superação, Joker Paul. inteligentíssimo, Minotauro. raça, Mike Tyson. força, Floyd Mayweather. talento, Mohamed Ali. super talentoso, O Zeke. técnica. Pra fechar, Davi Brito. Pra mim, esse é o melhor da lista toda aí. Rapaz, Davi, eu boto o Davi como, eu vou citar mais coisa, Davi, atitude, destemido e um cara abençoado, cara iluminado. E esse desafio aí de lutar no Fight Music Show? Rapaz, geralmente, todos os atletas, você mesmo falou, já treinou arte marcial, né? Sim. Geralmente, as pessoas mais jovens, até mais velhas, sempre treinam arte marcial, né? O boxe, capoeira, aí tem, né? Davi é um garoto com 23 anos, que participou de origem humilde, Sim. como a gente, passou do Big Brother, passou por tudo aquilo, que não é fácil. Não mesmo. Se cá fora tá difícil, quanto mais lá dentro, aquela pressão no peso do cara. Então é um cara realmente que tem atitude, é destemido. Lutou, teve um desafio passado aí, que ele treinou, acho que nem um mês, mais ou menos. Lutou contra o Sacha e perdeu. E mais ou menos há um mês e pouco atrás, ele entrou em contato comigo. Mestre, tem um desafio com o Bambam e queria que o senhor me treinasse. Eu disse, pronto, vai na academia, segunda-feira a gente conversa. Ele não pôde ir na segunda, foi na terça e começou a treinar. Davi não falta um dia à academia. Que massa, velho. Davi é o primeiro a chegar na academia, um dos últimos a sair, né? Eu disse a ele assim, rapaz, pô, que bacana, hein? Você hoje me motiva, é um dos caras que me motivam muito. Uma pessoa boa, um cara que sofre uma pressão enorme, mas bem ser humano bom, pessoa boa, um cara feliz, que contagia a academia toda, quer aprender, tá se dedicando 100%, superando a dor, que não é fácil, é treinar para uma competição. Só que dessa vez nós temos 3 meses para treinar. E um cara que nunca treinou boxe, não é fácil, é difícil. E o corpo sente muito, cara, memória muscular, muita Sim. dor, o boxe é um esporte de muita intensidade, Sim. então exige muito, cheio de dores pela semana, continua firme no propósito, evoluindo a cada semana, certo? É um cara assim que focado no que ele quer, é um cara que sabe o que quer, é um garoto, 23 anos, garoto, participou do Big Brother, tinha 20, 21. Agora, é um cara que eu só assisti 2 Big Brother, 2. O dele, que eu torci muito pra ele, vocês vão acompanhar coisas velhas aqui no meu Instagram, e de sapato, que é o tá no meu, cara de sapato. Sim. Né, só os 2. E Davi conseguiu me contagiar a academia. Então, antes da academia do treino, eu tenho meu treino na Champions, horário os profissionais começam 10 horas. Geralmente eu chego 9h30, então, 9 horas, 9h30, então meia hora antes ela resenha sobre o que? Big Brother Davi. E depois do treino, que acaba 11h30, meio-dia, depois mais meia hora, resenha de novo. Então ele conseguiu, assim, um cara que, né? E depois, assim, Deus sabe todas as coisas, ele entrou em contato para treinar com a gente. Então tô muito feliz. É um cara que realmente veio somar com a equipe, contagiou a equipe toda, todo mundo gosta muito dele na academia. Ser humano bom, uma pessoa leve, um cara bem humilde, né? Então, muitas vezes passam coisas dele, que ele é uma coisa, aquela pressão, que ele é nada disso, é uma pessoa muito boa e sofre uma pressão muito grande, que não é fácil. Isso aqui veio para ajudar muita gente, mas também tem um certo Quando é pra meu irmão, pesar, uma pressão, ele é muito forte de cabeça, né? Muito forte, tá desenvolvendo muito, né? Conheço o Bambam, já tive a oportunidade, o Bambam já teve a oportunidade de treinar comigo também, né? Porque eu treinava Rodrigo e Minotauro e Rogério no Rio de Janeiro. Já treinei Bambam algumas vezes no Rio de Janeiro, né? Então conheço o Bambam, mas acredito, pelo empenho de Davi, pela sua evolução, a forma como ele é um garoto que tem atitude, é destemido, tem a coragem, tá aprendendo os fundamentos técnicos, evoluindo semana a semana. Hoje foi dia de sparring. Olha o que aconteceu com ele hoje. Ele estava gripado. Começou de anteontem para ontem. Hoje, à noite, teve febre. Chegou na academia. Aí, pô, mestre, tudo bem? Tudo bem? Aquele rosto assim, pô, melhorou? Ele, pô, tô bem não. Eu falei, então, se você não tá bem, então vou parar o sparring. Não, mestre, deixa eu fazer o sparring. Sparring é o treino de luta. Sim. Né? Onde a gente planifica e tem um dia do sparring. Ele falou, pô, mestre, não, eu vou fazer. Já mostrou ser um cara que tem atitude de destemido, porque tá começando agora no esporte. Isso aconteceu hoje com ele. Entrou, fez o esporte, tava com dor de cabeça depois que ele me falou, fez o sparring, fez muito bem, se superou. Então, é o que eu disse a você aqui no início. O lutador de boxe, campeão, a luta começa muitas vezes antes de entrar no ringue. Então, ele mostrou que ele é destemido, ele mostrou que tem atitude. Ele tá preparado para superar os obstáculos, né? Então, ele é um cara que tô com muito orgulho do dia a dia dele, da forma que ele se empenha. Eu acredito que vai sair vitorioso, vai ter um grande triunfo, porque o maior respeito nós podemos ter pelo esporte, pelo nosso adversário, quando a gente se dedica, quando a gente treina. Academia, o treino sempre é mais difícil que a luta. Então, pela forma que ele está treinando, pela forma que ele está se dedicando, pela forma que ele está superando, batendo, apanhando, acredito que vai ter uma grande vitória. O Bambam é mais pesado que ele, é mais forte, já treina boxe há muitos anos, tem mais
idade, a experiência. Davi é jovem, tem a juventude do lado e tem a vontade de aprender. Então essa evolução em cima disso, confiando no nosso trabalho e confiando nele, ele está mostrando o que quer a cada dia que ele quer, eu acredito que ele vai conquistar um grande triunfo. Então eu estou muito feliz com isso. É mais um desafio, tá vendo? Então, tipo assim, tendo que ensinar boxe a uma pessoa em 3 meses e colocar para lutar, que ele tem uma boa performance, claro que não vai estar no nível de um atleta que já faz boxe há 15, 20 anos. Sim. Mas para o tempo dele vai estar bem acima do normal, tenho certeza, e vai entrar naquele ringue, vai sair com grande vitória, um grande triunfo. E se tudo correr como ele está planejando, vai vencer bem, vai vencer por nocaute. Palavras do mestre. E agora, mestre, pra fechar aqui, a gente queria fazer uma outra dinâmica. E aí... Essa dá para esquivar, não? essa eu acho que dá, porque a gente vai falar com o senhor algumas características e o senhor vai montar o seu atleta perfeito. Certo. Aí certo. eu vou falar uma parte do corpo, Certo, o senhor vai dizer, e depois Gabriel também vai falar. Tranquilo. Pode começar, meu amigo. Pro seu lutador perfeito, assim, de quem seria a mão direita? A mão direita, Popó. Melhor na mão esquerda. Ebert. De movimentação. Breno. Melhor queijo. Rodrigo Minotauro. E gás. Robson Conceição. Porque é o seguinte, eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o senhor e não ter uma aula, né? Pelo menos um minutinho aí que eu preciso. E aí eu quero chamar alguém que nunca teve a oportunidade de lutar artes marciais na vida pra vir aqui, pra ver. Oxi, que é isso? Ele que vai treinar? Ó, coisa básica, sombra. Certo. Você vai ensinar um jab direto, um cruzado pra ele, e aí vamos ver se ele já com um minutinho aí de... Nunca fez boxe? Nunca fez nada. Seria campeão mundial. Será que ele seria campeão mundial com essa Se tiver vontade, vai. Então bora, pô. Vamos mostrar aí? Vamos. O primeiro treino é com relação à base. A primeira pergunta que a gente faz a um atleta, se é destro ou canhoto? 10. Pronto, você vai colocar a perna esquerda na frente. Vamos para cá? Me acompanha aqui, a perna esquerda na frente. E a direita, sempre na diagonal. Nunca ficar uma perna atrás da outra, como se tivesse uma corda bamba. Flexiona um pouco a perna, mais a base. Perna direita vai para a direita. Na direita, passou a direita aqui. E vira esse pé para frente. Aí um pouquinho mais. Flexiona um pouquinho a perna. Pronto. Com relação ao seu tronco, você não vai ficar frontal, sempre lateral. Aqui, pronto. Essa mão esquerda vai estar nessa altura, levantar um pouquinho mais aqui, essa rosto aqui, isso aqui assim. Você evita ficar frontal assim, tá vendo? Vai ficar sempre lateral aqui. Aí, pronto. Flexiona um pouquinho a perna esquerda, isso. Essa mão esquerda vai estar mais na frente, a direita atrás do seu rosto. Aqui. Aqui tá bom, certo? Então, essa é a de base. O primeiro golpe do boxe é o jab, é um golpe de preparação. Esse jab, como você é destro, é com a mão esquerda. Se você fosse canhoto, o jab seria com a mão direita, porque você está com a perna da frente, tá vendo? Perna esquerda. Então, esse movimento aqui é o jab, o golpe de preparação. Esse movimento aqui, colocamos na base, vou fazer devagar o movimento, ó. Eu vou usar a mão da frente, ó. Ó o golpe. Isso. Você não vai se projetar. Não é projeção, é rotação. Isso aqui, ó. Eu tô vai girar, vou usar a envergadura. Então, esse é o jab aqui. Novamente o jab. Sim. Isso, o seu tronco gira, tá vendo? Olhe para frente. O lado do seu queixo, baixa o queixo um pouquinho. O lado do seu queixo, quem protege é seu ombro, tá vendo? O outro lado, sua mão. Aí volta. O meu percurso que o braço faz na ida, ó. Tô dando jab aqui, faço isso aqui, ó. O meu percurso que o braço faz na ida, vai na volta. Então, jab. Isso. Mas uma vez, não precisa se projetar. Só girar o tronco. De novo, jab. Aí, outra vez, jab. Pronto. Estira o braço, o pé. Pronto. Aqui é a posição, tá vendo? A mão vai entrar assim. Agora, do jab, você vai usar o direto. Então, você volta a posição, bota a posição, bota a posição. O jab, a mão da frente, é o golpe de preparação. Você mede a distância, mantém o atleta longe de você. O direto é um golpe que vem com a mão de trás, que é mão da frente, mão de trás. O direto é um golpe de finalização, que tem mais força porque ele te dá toda a rotação do tronco. Então, eu estou na posição aqui, né? De base. O direto é esse movimento aqui, ó. Eu vou girar o calcanhar para facilitar a rotação do tronco. O braço é só intermediário. A força do golpe vem da rotação do meu calcanhar, da minha cintura, do meu tronco, quadril, ó. Então, rotação. Então, onde o jab prepara, a direita ultrapassa. Então, jab, que é a preparação, direto, finalização. A mesma coisa. Eu não vou me projetar. Eu vou usar a rotação do tronco. Eu não vou me lançar com o golpe. Então, jab, direto, devagar. Então, você faz o jab, você fez primeiro, mão esquerda primeiro, jab, aí volta. Agora, o direto. Esse calcanhar aqui, ó, vai girar para fora para girar o quadril. Joga o direto. Isso, voltou. Quando você usar o direto, você mantém a mão esquerda no seu rosto.
Então, pense que o alvo tá aqui, na sua frente, tá vendo? Jogo direto. Exato, é isso. Só que a gente não se projeta, ó. Vai girar o tronco. Sem projeção, se não se projetar. Vai só girar o tronco. Isso. O braço é intermediário. A força do golpe dá na rotação do seu tronco. Tente de novo. Direto. Isso. Volte a mão. Pronto. Volta a mão alta. Agora vamos tentar fazer 2 golpes devagar. Jab primeiro. Aqui, ó. Junto comigo aqui. Vamos lá comigo. Jab. 1. Aí para. Aqui 1. Agora o direto, ó. Vai voltar. 2. Aí voltou a posição de base novamente. Sempre a mão esquerda mais na frente, tá bom? Esse é o beabá do boxe. É o jab direto. Chamamos de 1, 2. Preparação e finalização. Tente mais uma vez o jab 1. Volta a mão. Direto 2. Isso. O calcanhar gira para facilitar a rotação do seu tronco. O calcanhar. Mais uma vez. Jab 1. Volta. 2. Isso. Um golpe reto. Reto. Mais uma vez. Jab. Direto. Pronto. Volta a posição de base. Agora vamos trabalhar cruzado. Então um golpe curto. Você vai usar que é próximo ao adversário. Certo? Então o movimento é esse aqui. Ó. Eu tô aqui. Ó. Vou usar esse movimento aqui, ó. Ó. Posso até girar o calcanhar ou não, mas esse movimento. Como você pegar um ângulo de 90 graus aqui, ó, o braço, ó, vai pegar do lado do rosto dele, do adversário. Então, mesma coisa. Quando você usa o cruzado, tô usando o cruzado, um lado meu queixo que protege meu ombro, outro minha mão. Igual o jab. O jab tá aqui. Tô cuidando desse movimento aqui, ó. 1, 2. Outra posição. 1, 2. Sempre que eu usar a mão de trás, qualquer giro vai ajudar na rotação do tronco. Né? Cruzado. No caso assim. Isso. Não precisa ser para frente. Pensa que o alvo tá aqui, ó. O alvo tá aqui. Tá vendo? Tente aqui. 1, 2. Só com o braço fechado aqui, ó. Assim. Fechado. Aqui assim. Pode ser assim, cruzado, tá vendo? Ou pode ser assim. Geralmente no boxe olímpico a gente usa mais assim, que é mais técnico. Profissional assim é mais contundente. Ó, tu vê paralelo ao seu ombro cruzado, tá vendo? A altura do seu ombro, volta a posição. Tente de novo. 1. Você não precisa ir pra frente. 2 com a direita. Isso. Ó o ângulo. Ó com o braço. 1, 2. Eu não vou abrir o braço nem fechar, ó. 1, 2. Aí, quando a mão sai, eu tô golpeando. Quando eu golpei com a esquerda, a direita lá no meu rosto. Golpei com a direita, ó. Uma mão saindo, traficando. É um golpe curto. Você usar que é próximo ao adversário. Entendeu? 1, 2. Isso. Vai praticando. Tem que praticar. A gente bota a mão em cima. De novo. 1, 2. Exato. O braço vai ficar aqui, ó. Ó. O braço. Assim, ó, tá vendo? O braço. Você não vai atingir. Quando o adversário está longe de você, ele está longe, você tem um golpe reto para atingir ele. Quando ele vai usar um cruzado, ele vai estar mais próximo de você. Você não vai abrir o braço para cruzar nele, tá bom? Na distância, você usa o golpe reto. Exato. Quando acabar de golpear, o golpe começa aqui, ó. Defesa, tá vendo? Começa na defesa, termina na defesa. Então, se eu vou golpear, ó. 1, 2, defesa. Entendeu? 1, 2, defesa. Exato. Começa na defesa, termina na defesa. Baixa o queixo, tá bom? Isso. Vamos tentar, para finalizar agora, uma sequência, né? Porque é muita informação junto. Então, vamos tentar usar agora esses 3 golpes aqui, ó. O jab, o direto e o cruzado de esquerda. Você vai usar a sequência. O que é a sequência? A sequência é a união de golpes sem intervalo. É a união dos golpes, né? Bota a base. Dando trabalho certo, né? Tá. Jab, direto. Isso, mais ou menos isso aí. Tá indo bem. Bota a base. Se preocupa parte a parte. No início, não precisa muita velocidade, não. Mais técnico no exercício. Jab, direto, cruzar. Isso, garoto. Bota a mão, aí volta a mão, faz de novo, tá bom? Outra vez. Jab, direto, cruzado. O direto tá com uma curva. Tem que ser mais reto. Acho que não vai dar certo. Eu me digo, cara, arranjar uma posição com você. Não, tá indo bem. Primeira aula, né? Quem nunca participou, né? Todo empenho, né? Que a gente consegue, assim. Acho que o esporte, meu amigo, nos ajuda muito no nosso dia a dia. Então, vocês que podem treinar, são jovens, treinem arte marcial, melhora a confiança, melhora a
viver em grupo, né? Sim. A disciplina, né? Trabalho em equipe. Então, o esporte fortalece muito nossa mente, nosso espírito e nossa cabeça. Com certeza. Mestre, esse aqui é o final do episódio. E a gente queria primeiramente pedir uma salva de palmas, né? Porque Puxa. Agradecer por o senhor ter aceitado o convite, ter batido esse papo que engrandeceu bastante aqui o nosso conhecimento. A gente aprendeu muito sobre boxe, muita história. Velho. Aí a gente queria, obviamente, agradecer. E é isso. Em breve o vídeo tá no Eu ar. agradeço você daí, brigadeiro. Energia é muito bacana de vocês aí. Pô, continuem firme no propósito. Realmente tem uma energia muito boa toda a equipe aí. Obrigado. Deus abençoe vocês, que com certeza vão brilhar aí muito aí. Fico feliz, né? Que eu vou acompanhar, vou ver, né? E vou guardar também com muito carinho aí. A gente pode finalizar todo mundo direto naquela câmera. Claro, pode. Já aprendeu, né? Pô, pelo amor de Deus. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Foi! Daí! Ei. Vai tirar a foto.